Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Eu quero pegar um texto conhecido e trazer uma palavra ao seu coração. Lucas, capítulo 13. Eu quero agradecer os pastores que estiveram aqui no culto de domingo, pregando no meu lugar. Pastor José, pastor Ricardo, pastor Rodrigo, pastor Alexandre, Fernando, cada um deles que estiveram pregando aqui nesse tempo. Eu falo com vocês que assim, dá um frio na barriga de pregar depois deles, porque eu acompanhei assim as postagens, tantas pessoas sendo abençoadas. Lucas capítulo 13, todos encontraram? Amém? A partir do verso 10, eu queria que você lesse comigo. Lucas capítulo 13, verso 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde depois desses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Essa passagem é muito conhecida. Eu quero usar ela para a nossa meditação nessa noite. O tema dessa mensagem é: o que está te deixando encurvado? O verso 10, Lucas começa uma descrição, e Lucas ele não poupa detalhes. Ele diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas. O verso 10 é muito importante, por quê? Porque ele começa dizendo que Jesus ensinava. Se você ler os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, os 4 evangelhos, você vai perceber algo. Que a maior parte do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. Muitos acham que o ministério de Jesus foi dedicado, na sua maior parte, em realizar milagres, prodígios. Não. Mesmo que o próprio Lucas, no livro de Atos, ele vai dizer que Jesus andava por toda parte, curando os enfermos, libertando os cativos, mas você percebe que o ministério de Jesus, a sua maior parte do seu tempo, foi dedicado ao ensino. E o texto diz que no sábado Jesus foi a uma sinagoga. Sinagoga, alguns estudiosos vão dizer que no tempo de Jesus havia em Israel cerca de 500 sinagogas. As sinagogas começaram a ser estabelecidas em Israel logo depois do cativeiro da nação na Babilônia. Quando eles voltaram do cativeiro, liderados por Esdras e Neemias, começou esse sistema de sinagogas. Como era criada uma sinagoga? Ela era criada onde havia um grupo de judeus, em uma vila, em uma cidade. Geralmente essa sinagoga era uma casa bem grande. E a pessoa que tinha o dinheiro para financiar a construção dessa sinagoga se tornava chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga é aquele que chegava mais cedo. E ele arrumava a sinagoga para que no sábado o povo pudesse ir adorar o Senhor. Ele preparava não só o ambiente, mas ele pegava o livro da lei, o livro que seria lido naquele dia, e ele colocava como que num púlpito, e todo homem, apenas os homens, acima de 30 anos, poderiam se levantar, ir à frente, ler o livro e explicar o que ele estava lendo. Por que apenas os homens acima de 30 anos? Porque dentro da cultura judaica, dentro dos ensinos rabínicos, eles diziam que um homem só pode ensinar publicamente depois dos seus 30 anos. Foi por isso que Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério público.
Porque uma pessoa só poderia ensinar publicamente quando ele completasse 30 anos. Então o chefe da sinagoga preparava tudo, e aqueles homens acima de 30 anos iam à frente para ler. O chefe da sinagoga, ele ficava ali do lado, assentado, e observando o que estava sendo lido e o que estava sendo falado. Se a pessoa leu ou falou algo que não está de acordo com a lei de Moisés, ele se levantava para corrigir aquele ensino. Eu fiquei pensando nisso. Seria tão bom se fosse assim nos dias de hoje. Um exemplo, pastor José pregando, e a gente sentasse ali para ver se ele estava pregando certo. Ou eu pregando aqui, os pastores sentados, ó, se o pastor Valdo falar alguma coisa errada, eles levantam, peraí, está errado. O chefe da sinagoga ficava ali só para avaliar o que está sendo lido e como era a explicação. Se era fora do ensino da lei, então ele corrigia aquele ensino. E o texto diz que Jesus estava ali num sábado. Por que sábado? Porque sábado era o dia de descanso. Hoje, algumas pessoas ainda têm uma compreensão muito vaga dessa questão do sábado. Entenda, o que a Bíblia ensina é o princípio que estava no sábado. O problema é que os fariseus vão colocar o sábado acima do ser humano. Deus nunca criou o sábado para que o homem servisse ao sábado. Ele criou o sábado, o dia do descanso, para que o homem pudesse descansar. A questão não está no dia, se é segunda, se é sábado, se é domingo. A questão está no princípio do descanso. Pastor, por que hoje nós não guardamos o sábado? Porque os apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, eles entenderam que domingo deveria ser o dia de ser guardado para descanso. Por que o domingo? Porque no Império Romano, domingo era um dia onde o povo não se trabalhava. Então eles entenderam, é o dia propício, já que Jesus ressuscitou no domingo, já que estamos debaixo de uma nova aliança, nós não vamos guardar mais o sábado, vamos guardar o domingo. Ah, mas não é o sábado que é importante? Não, não é o sábado, é o princípio do sábado, que é o princípio do descanso. O irmão perguntou ali, pastor, como é que foi as férias? Descansou? Meu irmão, descansei. O irmão me perguntou assim, mas pastor tira férias? Falei, tira. Não. Falei, pastor deveria ser igual funcionário público, né? 2 vezes no ano, mas o baladão só dá um mês, uma vez no ano. Porque é princípio de Deus de você descansar. Sempre foi desejo de Deus. As sinagogas ficavam cheias no sábado, como as igrejas ficam cheias no domingo, porque era o dia de cultuar. Mas naquela sinagoga, naquela comunidade, tinha uma mulher que era muito conhecida. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que era uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Aquela mulher ia todo sábado na sinagoga. Todos sabiam que ela estava sofrendo com aquele problema há 18 anos. Mas naquele dia, naquele sábado, ela foi na mesma sinagoga. Eu não sei como que está o seu coração, mas quando eu venho para a casa de Deus, eu venho numa expectativa. Qual? Quem sabe hoje vai ser o dia que Deus vai tocar na minha vida, que Deus vai falar o meu coração, que Deus vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Talvez aquela mulher pensou assim, é mais uma reunião na sinagoga, mas não era mais uma reunião. Naquele dia, quem estava à frente dirigindo a reunião não era os fariseus, não eram os hipócritas. Quem estava lendo o livro naquele dia era Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Quando você vier para a casa de Deus, não pense assim, é mais um domingo na casa de Deus. Não, quem sabe vai ser o domingo que Deus vai tocar na sua vida, que Deus vai trazer uma palavra ao seu coração, que o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Ela entrou naquele dia, quem estava ensinando? Jesus. E Jesus olha para ela, e o verso, antes de Jesus, olha comigo, o verso de número 11. Acompanhe a leitura aí, olha o que diz. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia há 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Essa palavra me chamou a atenção. Essa palavra que diz assim, sem de modo algum poder endireitar-se. Há 18 anos as pessoas olhavam para aquela mulher e diziam assim, olha, de modo algum ela vai conseguir endireitar.
Já percebeu que às vezes nós recebemos palavras assim? As pessoas olham para o nosso casamento e às vezes vão dizer assim: de modo algum esse casamento vai ser restaurado. Quem estava dizendo isso dessa mulher era a multidão. Olhava para ela, 18 anos, dizendo assim: de modo algum ela vai endireitar-se. De modo algum ela vai ser restaurada. De maneira nenhuma a vida dela vai mudar. Meu irmão, talvez eles tinham até razão. Porque 18 anos ela esteve ali, 18 anos ela não endireitou, em 18 anos a vida dela não mudou, mas aquele dia era diferente. E por que aquele dia era diferente? Porque naquele dia, Jesus estava ali para ir de encontro à vida dela. Deixa eu dizer para você, talvez na boca do outro, ou talvez até mesmo nos seus lábios, você tem declarado essa palavra, em alguma área da sua vida, de modo algum isso vai mudar. Mas deixa eu dizer para você, essa não é a palavra de Deus para você. Essa não é a palavra de Deus sobre a sua vida. Essa não é a palavra de Deus para você dessa noite. Alguns podem dizer assim: olha, de modo algum a sua vida vai mudar. Mas deixa eu dizer algo para você. Se Jesus entrar na sua vida, se Jesus tocar em você, se Ele liberar uma palavra sobre a sua vida, aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. O povo dizia: de modo algum ela será curada. De modo algum. Mas aquele dia, daquela manhã, naquele culto, a vida dela foi transformada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante do que você tem se prostrado? Diante de que você tem curvado? Porque diante do que você se prostra, denuncia quem você serve. Diante do que você se prostra, demonstra quem você serve. Ah, pastor, chegou uma notícia ruim dentro da minha casa. Chegou a notícia de uma enfermidade dentro da minha casa. Se isso tem feito você se prostrar, então quer dizer que você não serve a Deus. Porque para Ele não é impossível. Ele pode curar a enfermidade que chegou dentro da sua casa. Diante do que você encurva, diante do que você se prostra, determina quem você serve. Aquela mulher não tinha escolha. Aquela mulher não tinha escolha, ela não podia se levantar. A Bíblia diz que durante 18 anos, essa era a condição dela, andar encurvada. Ela não podia olhar para cima. Ela não podia talvez repetir o Salmo de Davi: eleva os meus olhos para o alto, porque de lá me vem o socorro. Porque ela não conseguia olhar para cima, ela não tinha opção. Mas deixa eu dizer algo para você: você tem opção. Você pode colocar os teus olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Você pode colocar os teus olhos acima do gigante que vem contra você. Eu gosto muito de L. Moody. E Moody vai dizer assim, falando sobre 1 Samuel 16. E ele vai falar que Davi não olhou para o gigante, mas olhou para o Deus dele, que era maior do que aquele gigante. Tem gente que está andando encurvado. E o máximo que ele consegue olhar é para o gigante. Ele não tem opção, mas você tem. Talvez quem esteja lá no mundo, que não conhece o Evangelho, não tem opção. Mas você tem opção de colocar os teus olhos em Jesus. Pastor, o problema é grande, mas o seu Deus é maior. A situação é difícil, eu não tenho dúvida nisso. Mas o seu Deus pode mudar essa situação. Você tem opção, essa mulher, não, ela não tinha. Talvez pessoas aqui fisicamente não estão encurvadas. Mas talvez tem situações que te levam a andar prostrado. Situações que levam você para aquela situação que você não quer levantar. Não tem ânimo de levantar, não tem ânimo de continuar caminhando. Deixa eu trazer algumas compreensões ao seu coração. A primeira delas, aquela mulher entra na sinagoga, Jesus a cura, e quando Jesus cura ela, o chefe da sinagoga que ficava sentado lá, do lado, ele levanta e fala assim: você não pode curar no sábado não. E ele dá um sermão para a multidão, porque ele está ensinando, o chefe da sinagoga tomou a palavra de Jesus para falar à multidão. Ele diz assim aqui: tem 6 dias que você pode vir para ser curado, mas você resolve vir logo no sábado. Aí Jesus, de uma forma simples, fala com ele assim: hipócrita. No sábado você não vai lá, desamarra seu jumento, o boi, e você não leva ele para beber água? Por que Jesus está dizendo isso? Porque Levítico diz que o povo não deveria andar grandes distâncias naquele período do sábado. E Jesus está dizendo assim: hipócrita.
Primeiro princípio que eu quero te ensinar, e é um princípio da Lagoinha Estoril. Para exercer compaixão, você não precisa de autorização. O que o chefe da sinagoga estava dizendo, em outras palavras, você não pediu permissão para curar no sábado. Meu irmão, para exercer compaixão, você não precisa de autorização. Dia 24 de dezembro, nós distribuímos os presentes aqui na igreja. Meu irmão, nunca vi tanto menino nessa igreja. Que dia maravilhoso que foi aquele. A igreja estava lotada. Nós arrecadamos quase 1.500 brinquedos, juntamos assim kit. Eu acredito que passou aqui mais de 500 crianças. E foi marcado às 9 horas para começar o evento. Eu cheguei aqui 15 para as 9. E o Marlúcio, ele falou assim, pastor, como o sol estava quente, tinha mulheres com criança, eu abri a igreja e deixei que eles ficassem sentados aqui. Eu falei, Marlúcio, você fez certo. E o Marlúcio falou, pastor, porque eu não achei certo ficarem lá no sol, esperando dar o horário para entrar. Eu falei com ele, você está certo. Para exercer compaixão, você não precisa de autorização. Deixa eu explicar isso melhor. Estava dando aula no CTM-DT, o ano passado. Tinha um jovem, se eu não me engano, ele é do Pará, se eu não me engano. E ele foi falar do chamado dele. Ele falou assim, pastor, eu quero contar do meu chamado para o senhor. Como que eu vim parar aqui no CTM-DT? Eu falei, pode contar. Ele falou assim, eu estava em casa dormindo, pastor. Eu tive um sonho. No sonho veio um querubim dourado, com uma espada flamejante, e falou comigo, vai para Belo Horizonte. Eu falei, Aí ele falou, como é que foi seu chamado? Eu falei, não teve querubim não, cara. Ele falou, nem anjo. Eu falei, nem anjo. Eu creio que Deus, no chamado, Ele separa algumas pessoas, principalmente para o chamado geográfico. Por exemplo, ir para a África pregar. Eu creio que Deus, Ele separa algumas pessoas para algo específico. Mas se você é como eu, nunca teve querubim dourado, com espada flamejante no seu chamado, meu irmão, você não precisa de um chamado para exercer compaixão na vida do outro. Não precisa. Nós temos aqui o Ministério Bom Samaritano, tem feito uma média de 5 visitas por semana, levando uma cesta básica, levando uma palavra de Deus, levando um recurso financeiro para 5 famílias toda semana. E talvez do seu lado da sua casa alguém está necessitando. Aí você fala, não, eu não sou do Ministério Bom Samaritano, então não posso socorrer essa família. Não! Para exercer compaixão, você não precisa de autorização. Qual que é a máxima nossa aqui na Lagoinha Estoril? Quebra tudo. Se precisar, o pastor vem consertando. Meu irmão, isso é para você viver. Isso é para você viver. Aqui em Lagoinha Estoril, você tem liberdade. Quebra tudo. Se precisar, o pastor vem consertando. Cheguei aqui na igreja um dia, aí o irmão me parou e falou assim, pastor, acabou de sair daqui uma irmã, ela veio pedir assim alguns alimentos, que ela estava com um filho em casa, e ele falou assim, olha, o caixote ali do Bom Samaritano tinha alguns alimentos, mas eu não entreguei, porque não tinha ninguém do Bom Samaritano para pedir permissão. Eu falei, o quê? Falei, pega isso, coloca nas costas e corre atrás dela agora. Pastor, mas é do Bom Samaritano. Eu falei, não é do Bom Samaritano. Bom Samaritano não tem nada. Pastor Walter não tem nada. Tudo é do reino. Tudo é para a glória dele. É para abençoar pessoas. Falei, pode levar, meu irmão. Para exercer compaixão, você não precisa de autorização. Exerça compaixão. Isso é evangelho. O que Jesus está fazendo com aquela mulher, 18 anos sofrendo, Jesus a cura. E levanta lá o chefe da sinagoga e diz, não, hoje não é dia de curar. Hoje não é dia de abençoar. Meu irmão, todo dia é dia de curar, todo dia é dia de abençoar. Ah, pastor, mas eu não estou dentro da igreja. Meu irmão, e quem diz que para você exercer compaixão, você tem que estar na igreja? Lá no seu trabalho, exerça compaixão lá, ministre lá, ore lá. O pastor Márcio, ele tem uma fala, que ele fala conosco, os pastores, na reunião. Ele diz assim, o menor tempo do pastor no ministério é com o microfone na mão. Ministério não é isso aqui, ó. Essa é a menor parte do meu ministério. Então entenda, para você exercer compaixão, você não precisa de autorização. E aqui na Lagoinha Estoril, meu irmão, quebra tudo.
Se precisar, os pastores vêm consertando. Pastor, mas você está falando sério? Meu irmão, tem 2 anos que eu estou repetindo isso. Você não está acreditando? Pode fazer. Pode colocar os seus dons para funcionar. Pode exercer o seu dom. Pode exercer seu ministério. Meu irmão, aqui na Lagoinha Estoril só está nascendo ministério novo. Agora nós vamos começar um ministério com a melhor idade. Eu falei, olha, no dia que vocês vão fazer uma viagem lá para Caldas Novas, convido o pastor Walter. Eu vou lá pregar para vocês em Caldas Novas, ficar juntos lá naquela aguinha quente. Meu irmão, ministério, servir. Hoje de manhã, a Marcela chegou para mim e falou assim, e falando comigo e com a Luzinete, que ela vai trazer uma amiga. Ela falou assim, pastor, não é cristã, mas é advogada, vai atender a comunidade lá no espaço. Eu falei, pode trazer. Como ela estudava na PUC, ela falou assim, pastor, aqui eu não sei se o senhor vai gostar. Eu falei, gostar de quê, Marcela? Mas os padres que me dão aula estão querendo vir aqui ajudar. Eu falei, traz eles. Para exercer compaixão, meu irmão, não depende de placa de igreja. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus na terra. Meu irmão, nós não somos como aquele chefe da sinagoga, que Jesus olha para ele e diz o quê? Hipócrita. Hipócrita. Ah, você não pode fazer porque você não é do ministério tal. Quando alguém falar isso com você, olha para ele e diz assim, hipócrita. Ah, você não pode cantar que você não é do louvor, hipócrita. Você não pode pregar que você não é pastor, hipócrita. Meu irmão, para exercer misericórdia, abençoar o outro, você não precisa de autorização. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. O que eu aprendo aqui? Segundo, e é uma pergunta, qual é a causa que tem feito você encurvar? Aquela mulher estava encurvada não por sua escolha, mas tem muita gente que anda encurvado por algo que não merece atenção. Por algo que não merece atenção. Nós não vamos ler para ganhar tempo. 1 Reis, capítulo 18, verso 42, se você estiver anotando. 1 Reis, capítulo 18, verso 42, fala de Elias. Momento que ele sobe no Monte Carmelo para para orar, porque você sabe da história, 3 anos e meio que não chovia, e ele vai orar, e a Bíblia diz que ele se curva, ele se prostra. E ele se encurva e se prostra por uma causa. Qual é a causa? Orar para que os céus se abram sobre Israel. Orar para que haja chuva em Israel. Sabe quando que você deve se curvar, deve se prostrar? Quando você tiver uma causa digna. Paulo diz assim, quando ele escreve para a igreja, por esta causa eu me coloco de joelhos. Se for para se prostrar, que seja por uma causa digna. Se for para sofrer, meu irmão, que seja por causa do Evangelho, que seja por causa de Jesus Cristo. Agora o salmista, no Salmo 38, ele fala assim, por causa do pecado, eu me prostrei, eu me encurvei, eu me dobrei. Se é por uma causa nobre, então você pode se encurvar, pode se prostrar. Mas tem gente que tem se curvado por causa do pecado. Por causa do peso do pecado na vida dela. E o pecado, meu irmão, ele pesa. O pecado leva muita gente a andar encurvado, prostrado. Se tem uma coisa que destrói a nossa vida, se chama pecado. Se for por uma boa causa, você pode se prostrar, pode se encurvar. Mas por pecado, não. Tem gente que está andando encurvado por causa do pecado. Por pecado, não. Quando eu olho para esse texto de Lucas, diz que a mulher estava encurvada por causa de demônios, por causa de uma possessão demoníaca. Tem muita gente que acha que essa questão de possessão demoníaca, isso era no tempo de Jesus. Você que pensa. Satanás continua atuando, os demônios continuam atuando. E se você der espaço, brecha para ele, meu irmão, ele vai fazer um estrago na sua vida. Aquela mulher andava encurvada, e o texto bíblico, Lucas é claro. Lucas diz, havia espíritos malignos levando aquela mulher a andar encurvada. Tem pessoas que estão andando encurvado porque deram brecha, deram oportunidade para que demônios trabalhem na vida dela. O pastor Marcelo me ligou de Betinho essa semana. Ele falou assim, cara, eu precisar falar com você. Ele falou assim, eu fui atender um moço lá na igreja. Mas o pastor Daniel.
Ele falou assim, um moço pequenininho, de 1,98 m. Ele falou assim, forte. Ele falou, quando nós começamos a orar para esse rapaz, ele falou, esse rapaz ficou 6 horas endemoniado. Ele falou assim, ele só não quebrou nós dois porque nós temos o Espírito Santo, mas mesa e cadeira, ele quebrou tudo no escritório. E ele falou assim, eu vou confessar para você. Ele falou assim, nós já ministramos muito em libertação no encontro, os dois juntos. Mas eu só não saí correndo da sala porque a secretária estava do lado de fora. Ele falou que deu vontade de correr. Ele falou, eu mandava sair, na hora que eu pensava que o moço estava liberto, ele começava a rosnar. Ele falou assim, Walter, teve uma hora que ele andou igual um cachorro na sala, na nossa direção. E ele falou assim, o pastor Daniel ficou atrás de mim. E eu não tinha... Ele falou, eu não tinha ninguém para ficar atrás dele, senão ficava. Ele falou assim, olha, você já ministrou muito libertação. Ele falou, mas um desses você nunca pegou, não. Eu falei, graças a Deus. Falei que fica aí em Betim, que não passe para a fronteira de Belo Horizonte. Meu irmão, é uma realidade. Tem gente que está encurvado porque deu brecha para Satanás. Paulo diz assim, que Satanás não leve vantagem sobre você. Tem gente que não é uma brecha, abre uma porteira para Satanás e os demônios entrarem. Aí anda encurvado. Mas quando vemos aqui, Jesus dá o caminho para nos tirar dessa postura de encurvado. Qual é o caminho que Jesus nos dá? Isso é interessante. Lucas 13, olha comigo, eu quero te chamar a atenção para isso, porque às vezes nós lemos assim tão rápido. Olha o verso 12, diz assim, vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Na sua Bíblia tem um ponto e vírgula aí, não tem? Olha que interessante. Primeira coisa que Jesus faz é liberar uma palavra. Jesus olhou para ela, e Jesus disse assim, mulher, você está curada. Mas interessante, Jesus liberou a palavra, mas ela continuou como? Encurvada. Primeiro Jesus liberou uma palavra. Olha o verso 13. Aí vem, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Primeiro ele liberou a palavra, mas ela continuou o quê? Encurvada. Quando Jesus toca nela, a coluna dela se endireita. Eu fico imaginando, como eu queria estar lá. 18 anos com a coluna encurvada. Imagina o barulho quando ela endireitou. Já ficou muito tempo sem esticar, na hora que você vai fazer assim, e dar uma esticada, um alongamento. Ela não foi curada quando Jesus liberou a palavra. Ela foi curada quando Jesus tocou nela. Aí eu perguntando, por quê? Por que isso? Por que Jesus libera primeiro a palavra e depois Jesus a toca? Quando você lê o texto com muito cuidado, você começa a perceber algo. Eu quero te mostrar isso. O que Jesus faz na vida dessa mulher é operar um milagre completo. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz por completo. E quando Jesus ele curou aquela mulher, a Bíblia diz que ela começou a dar glória a quem? A Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Entenda, por mais que Deus te use para abençoar pessoas, essa pessoa que foi abençoada por meio da sua vida, ela não tem uma dívida com você. Porque o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. É importante que haja uma honra, se você tem um líder de célula, honre o seu líder de célula. Honre. Mas tudo que fazemos é para a glória somente de Deus. Deixa eu ensinar para você que tem ministério aqui na Lagoinha Estoril. Se você exerce o seu ministério atrás de elogio, é uma questão de tempo para você desistir do seu chamado. Se tudo que você faz é por causa de elogio, no dia que você não tiver o elogio, você desiste do seu chamado. Quando olhamos para a Bíblia, cuidado com os elogios, porque eles não são 100% verdadeiros na maioria das vezes. O maior exemplo disso é de quem? Davi. Davi matou Golias, o gigante, quando volta para casa, as mulheres recepcionam ele. Como é que as mulheres cantam? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi tinha matado quanto?
Eu entendi isso. Voltei de férias, meus irmãos. Uns pecadores indicou um hotel bom ali para mim, mas eu comi, meu irmão, mas comi demais. Aí voltei, o irmão para me elogiar. Pastor, mas você está magrinho. Eu olhei, eu falei assim, eu acho que eu estou magrinho mesmo, porque minha barriga está menor do que a da pastora Eliane. Deve ser porque eu emagreci. É um elogio. Eu falei assim, mas será que eu estou magro mesmo? Cuidado com o elogio. Cuidado. Porque às vezes você não é verdadeiro. Honre a pessoa. Mas um elogio é bem, cara. Eu fiquei assim. Aí vem uma irmã ainda, porque quando um fala, meu irmão, você fica duvidoso. Se vier uma confirmação, aí é de Deus, né? Aí a pastora Carla falou, pastor, eu vi uma foto do senhor, só está magrinho. Eu falei, é de Deus. É de Deus. Você já elogiou o irmão que está do seu lado? Faz um elogio para ele. Faz um elogio para esse irmão que está aí. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Mas é bom, meus irmãos, quando você é honrado. É bom quando você é elogiado. Mas lembre-se, tudo que fazemos para a glória de Deus. Aquela mulher, quando ela foi curada, ela começou a dar glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for dado. Tudo que Deus está fazendo na sua vida é para que a glória seja dele. O que Deus está fazendo na Lagoinha Estoril, a glória é dele, a glória não é do pastor, a glória não é sua, a glória não é do Ministério de Louvor, a glória não é da equipe de filmagem, a glória é de Deus, fazemos por ele, por ele são todas as coisas, a glória é dele. Se você puder honrar, honre a pessoa que está do seu lado, elogie a pessoa que está do seu lado, mas entenda, a glória é de Deus, de Deus. Entenda, tudo que Jesus faz na nossa vida, Ele faz por completo. Eu não creio num evangelho onde Jesus só tem interesse de te salvar. Por muito tempo a igreja brasileira pregou esse evangelho. Jesus vai te salvar, te levar para o céu e ponto acabou. Ponto acabou. Não, eu acredito no evangelho que quando Deus, como diz Filipenses capítulo 1, verso 6, quando Ele começa uma obra na nossa vida, Ele completa. Eu creio no evangelho que Deus quer abençoar todas as áreas das nossas vidas. Todas, não só lado espiritual, tem gente que no espiritual ele é abençoado, cheio do fogo de Deus, cheio do Espírito Santo, mas você vai olhar o restante da vida dele, é uma bagunça. Eu não creio nesse evangelho. Eu creio que quando Deus começa algo na nossa vida, Ele faz por completo. Se Deus te salvou, Ele vai abençoar o seu casamento, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida financeira, vai abençoar a sua vida profissional, vai abençoar todas as áreas da sua vida. É nesse evangelho que eu creio. Porque tudo que Deus faz, Ele faz por completo. Quando você pega o verso 11, no verso 11, a Bíblia usa a palavra endireitar. E vai usar a mesma palavra endireitar no verso 13. Essa mesma palavra, no original, ela tem dois significados. Depende muito de uma variaçãozinha da palavra. No verso 11, essa palavra ela vem com o seguinte sentido. Não endireitar no sentido fisicamente, mas o endireitar no sentido de uma postura, de uma atitude que você toma. O que eu entendo que Jesus primeiro, quando liberou aquela palavra, Jesus estava tocando primeiro na alma daquela mulher. O que eu estou pregando hoje para você, se possível, vem domingo que vem, ou você pega o DVD domingo que vem, porque é só uma introdução para aquilo que nós vamos pregar domingo que vem. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai trabalhar primeiro dentro de você. Domingo que vem eu vou pregar sobre Deuteronômio, te mostrando que antes de Deus levar o povo para a terra prometida, Deus começou a mudar a cabeça do povo. Não adianta só Deus te prosperar, tem que mudar a sua cabeça. Porque se Deus pode fazer você um milionário, mas se você continuar com cabeça de pobre... Meu irmão, quando eu tinha um posto de gasolina, tinha um moço que abastecia lá, minha irmã conhecia ele, eu não. Ele chegava no Fusquinha, você ouvia ele 1 quilômetro de distância dele chegando. O Fusquinha, pá, 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 pá. Aí teve um dia que passou uma dificuldade na empresa. Aí minha irmã falou assim, vou ligar para o fulano. Aí eu falei, é o do Fusquinha. Ela falou, do Fusquinha. Eu vou pedir ele um empréstimo. Eu falei, de quanto? Não, de 100 mil. Eu falei,
Etei, ela falou assim, ué, você acha que ele anda de fusquinha, de chinela havaiana, ele não tem dinheiro? Ele falou assim, aquele é um dos mais ricos de Belo Horizonte. Eu falei, o quê? Ela falou, é. Aí eu falei, liga e coloca no Viva Voz. Ele ligou, falou, fulano, aqui eu preciso pagar umas boletas hoje, me empresta 100 mil. Ele falou, qual é o número da sua conta? Eu falei, não é verdade que o moço tem? Aí depois eu fui conversar com ele. Meu irmão, o patrimônio dele de carreta chegava a 100 milhões. 100 milhões. Aí a esposa dele ficou doente, com câncer, me chamou na casa dele para orar. Eu orei pela esposa dele, na hora que eu estava saindo, eu falei assim, olha, você não é minha ovelha, mas eu vou ter que chamar a sua atenção. Eu falei, moço, você tem tanto dinheiro. Eu falei, olha a sua casa, sua esposa está com câncer, vocês são milionários há tanto tempo, vocês não desfrutaram, não fizeram uma viagem, não andam num carro bom, não tem roupa boa, não come bem. Não, pastor, está tudo no banco. Eu falei, se o Collor vai de novo para o poder, vai fazer a limpa. O que adianta prosperar se a cabeça continua a mesma? E eu não falo do fato do fusquinha dele, não, mas da vida dele. Agora a esposa estava com câncer, correndo risco de morte, e foi um homem rico durante toda a vida, e não desfrutou de nada, nunca fez uma viagem com a esposa. Nunca. Depois ele contando, pastor, nem na lua de mel eu fui para economizar. Eu falei, misericórdia, Jesus. Tem que mudar aqui, meu irmão. A mudança começa aqui. Entenda, o que Deus tem para você é muito grande. Entenda que, olha, o que Deus tem para você é muito grande, mas tem que mudar aqui. Por que Jesus começa a tocar na alma daquela mulher? A primeira palavra, endireitar, traz esse sentido de uma postura, não fisicamente. Jesus toca primeiro na alma daquela mulher, por isso que ele libera a palavra. Tem um teólogo espanhol, é um jesuíta, e ele falando desse poder da palavra de Deus, e ele usa Gênesis capítulo 1, e ele usa primeiro capítulo de João, falando de Jesus como verbo, ele diz assim, a palavra de Deus, a palavra que vem da boca de Deus, a palavra que é liberada por Deus, tem o poder de criar. Quando Deus fala comigo e com você, Ele está criando algo dentro de nós. Quando Deus foi trabalhar com a nação de Israel, para criar uma mentalidade nova, mentalidade de povo, mentalidade de nação, Deus começou a falar com eles a palavra de Deus. Por que Jesus libera a primeira palavra? Para tocar primeiro na alma daquela mulher. Porque não adianta Jesus tocar no físico e ela endireitar, e ela continuar olhando para baixo, continuar com a mesma postura de antes. O que Deus vai fazer do lado de fora, na sua vida, vai fazer primeiro dentro de você. Deixa eu ser mais claro, se não está acontecendo do lado de fora, porque você não tem deixado a palavra de Deus trabalhar do lado de dentro. Por que primeiro ele libera a palavra? Porque primeiro ele está trabalhando na alma dela. Qual que é o problema? Tem gente, meu irmão, que ele está ereto fisicamente, mas na alma dele está encurvado. Por exemplo, se a gente pega exemplos de pessoas, e talvez você já viveu isso, pessoas que às vezes estão debaixo de uma pressão muito grande. Eu já conheço muitas pessoas assim, é aquela pessoa que todo problema da casa cai nela, só nela. Às vezes, fisicamente, você está bem, está colocando a melhor roupa, mas sua alma está encurvada, tamanho peso que está sobre você. Não adianta, fisicamente, você está bem, se na sua alma você está encurvado, não adianta. Jesus entendeu que o propósito não era só curar ela fisicamente, o propósito era também tocar na alma dela. Por quê, pastor? Porque quem passa 18 anos olhando para o chão, se não tocar na alma dela, ela nunca vai olhar para cima, por mais que ela esteja ereta. Tem gente que acostumou a viver de determinada maneira, que se Jesus não tocar na alma dela, não vier com uma palavra criadora, que transforma, que muda o interior, ela nunca vai viver uma realidade diferente. Primeiro, Jesus toca na alma dela. A segunda palavra, endireitar, no verso 13, fala de um endireitar físico. Fala de uma regulagem de postura. Primeiro, Jesus toca na alma dela, para depois tocar no físico. Por isso que primeiro ele libera a palavra, porque a palavra você não vê.
A palavra você não vê. E ela vai trabalhar também naquilo que a gente não vê. Quando a palavra aqui é liberada, meu irmão, você não está vendo a palavra, mas ela está trabalhando na sua vida. Pastor, todo culto tem isso, né? Os pastores já sabem disso. Não, a palavra era para mim, tenho certeza que era para você, porque a palavra está sendo liberada para criar algo dentro de você, trabalhar algo dentro de você. Sabe por que você tem que estar nesse lugar, vindo nessa casa, vindo em um lugar como esse? Porque a palavra é para você, é para mudar a sua postura, é para trabalhar dentro de você. Quantos aqui já chegaram dentro dessa casa, meu irmão, pensando em chutar o balde, não está aguentando, aí vem uma palavra e você levanta de novo, e você recebe ânimo, você que não estava assim desacreditado, começa a acreditar, porque a palavra muda dentro de nós. Esse é o meu maior desejo aqui, ensinar para você a Escritura, para que comece a mudar dentro de você. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco chegou ao coração do homem. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas temos que mudar a nossa cabeça, meu irmão. Tem gente que ele está fisicamente bem, mas a alma está presa. A alma está presa, ele não consegue acreditar que a bênção é para ele. Ele acha, não, para o outro acontece, para mim não. Quando eu vejo aqui, Jesus tocando naquela mulher, primeiro ele libera a palavra, depois vem o toque. Diga para o irmão que está do seu lado, a palavra vem primeiro, mas logo depois vem o toque de Jesus. O que nos impede de nos endireitarmos? Eu estou caminhando para o final. Primeiro, o que nos impede de endireitarmos? Primeiro, nós não desejamos o suficiente. Nós não desejamos o suficiente. Tem gente que acha, não, isso não é para mim, isso é para o outro. Deixa eu dizer, a palavra veio sobre a vida de quem? Nós não desejamos o suficiente. Aquela mulher estava 18 anos no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma sinagoga. Todo mundo que olhava para ela dizia a mesma coisa. De modo algum ela vai endireitar. E talvez ela tenha acreditado nisso. Quantos sonhos que você tem, desejos, talvez de mudar de casa, talvez de mudar de carro, talvez de mudar alguma coisa na sua vida, e você fala, não, isso não é para mim. E o tempo passa, isso não é para mim. Não, o tempo passa, isso não é para mim. Comece a acreditar que é para você, sim. É para você sim. Às vezes Deus abençoa e nós não acreditamos que é para nós. Eu contei aqui o testemunho do carro, o Denis nos levou lá para fazer o consórcio. Aí eu estava com a pastora Eliane, na hora que nós voltamos, entrou no carro, a Eliane falou assim, será que isso é de Deus? Eu falei, por quê? Ela falou assim, foi tão fácil. E ela falou, tudo para nós é muito difícil. Eu falei, uma hora o céu tem que abrir, vai ser agora. Você não passou por isso não? Porque às vezes você fala assim, será que é para mim mesmo? Por que às vezes nós não mudamos de postura? Porque nós não desejamos o suficiente. Meu irmão, eu estou orando para você que você comece a desejar mais, 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 mais e mais. Deseje isso. Você está numa casa, num ambiente profético, onde Deus pode mudar a sua vida, pode tocar na sua vida, uma palavra pode ser liberada, e quando a palavra é liberada, logo depois vem o toque. Deus pode mudar a sua vida de uma vez. Meu irmão, quantos testemunhos você conhece, eu também, que Deus mudou a vida da pessoa. Sabe por que às vezes nós não direitamos? Porque não conhecemos o nosso potencial. Pastor, como é que você pensa durante a semana na mensagem que você vai pregar? Eu sempre penso em algo que vai, como que ativar você, vai despertar você.
Por que você vem para aqui? Só para ficar levantando a mão, só para passar ali, comer aquele lanche gostoso, ver o irmão? Não, não. É para receber uma palavra que vai agitar o seu espírito. É uma palavra que vai fazer você caminhar mais uma semana. Uma palavra que vai levar você a acreditar que o que Deus tem para a sua vida é mais do que você tem vivido até o dia de hoje. Deus vai fazer mais para você, para a sua casa, para a sua família. Por que você vem aqui? Para você descobrir quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é mais um em Cristo Jesus, você é filho, herdeiro. Você, meu irmão, por que vamos na casa de Deus? Por que viemos aqui? Para receber uma palavra. Quando todo mundo questionou Jesus, por que você curou no sábado? Jesus olhou para aquela mulher e disse que ela era filha de quem? Abraão. Jesus estava dizendo assim, tem uma promessa sobre a vida dela. E quando tem promessa, ela se cumpre em qualquer hora, em qualquer dia. A promessa de Deus não está limitada pelo tempo. Jesus não disse que ela era uma mulher encurvada, não. Ele diz, ela é filha de Abraão. Se é filha de Abraão, tem uma promessa sobre ela, tem um direito sobre ela, tem algo sobre a vida dela. Meu irmão, você é filho, filha de Deus. Herdeiro, herdeira de Deus. Você não é qualquer um, você é a menina dos olhos do Senhor. Como Isaías diz, você é Efizibá. O que quer dizer Efizibá? Você é a delícia de Deus. Não escandaliza comigo não. Eu voltei de férias um pouquinho diferente. Mas Deus olha para você e fala assim, que delícia. É isso que Isaías diz, você é Efizibá, a delícia de Deus. Quando você começar a acreditar em quem você é, não é qualquer um. Não é qualquer um. Você é alguém que Deus escolheu colocar dentro de você o Espírito dele. O Espírito Criador, o mesmo que pairava sobre a face das águas, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele colocou dentro de você. Sabe por que muita gente não endireita? Porque não conhece o potencial. Sabe por que muita gente não se endireita? Porque ele está esperando que os outros venham ajudá-lo. Os outros vêm ajudá-lo. O que os outros diziam daquela mulher, como o próprio chefe da sinagoga? Diziam que nunca ia acontecer algo na vida dela. Tem gente que está esperando o outro vir ajudá-lo. Eu gosto da definição que Jesus dá para o Espírito Santo em João capítulo 14. Quando ele fala do Espírito Santo, ele usa uma palavrinha no grego chamado paráclitos. Diga comigo, paráclitos. Agora, quando você for falar do Espírito Santo, você fala assim, olha, Jesus chama o Espírito Santo de paráclitos no grego. Não dá parece intelectual, né? Paráclitos. Paráclitos poderia ser traduzido como ajudador. Aquele que ajuda, aquele que colabora, aquele que prepara as coisas para acontecer. Eu já vi alguns teólogos falando que poderia comparar Paráclitos como uma secretária que prepara um ambiente para que o chefe exerça a sua função. O Espírito Santo é assim, ele prepara, ele é o ajudador. Meu irmão, você não tem que estar aguardando, esperando em homens. Se você tem o Paráclitos, o ajudador dentro de você, Deus pode usar homens, e geralmente Deus usa homens para abençoar homens. Por que algumas pessoas não endireitam? Porque elas esperam o outro vir resolver o problema da vida dela. Quem tem que resolver é você. Acorda mais cedo. Calça um tênis bem confortável e corre atrás. Não espera o outro resolver para você aquilo que é para você resolver. Não espera alguém fazer aquilo que é para você fazer. Não espere que o outro exerça na sua vida aquilo que você precisa exercer. Tem pessoas, meu irmão, que o corpo está, como eu disse para você, ereto, mas a alma encurvada. O exemplo disso, para terminar, é o chefe da sinagoga. Quando Jesus cura no sábado, ele levanta para ensinar a multidão. Hoje não é dia de curar, não. Este chefe da sinagoga nos mostra que ele estava mais doente do que aquela mulher. Às vezes nós olhamos assim o exterior e a gente não imagina como está a alma das pessoas. Não imagina. Olhamos e achamos que está tudo bem. Mas só quem está com a alma dilacerada, só quem já encarou talvez uma situação de depressão, sabe o que é isso?
Às vezes nós olhamos para o irmão e fazemos um pré-julgamento, como se ele tivesse muito bem ou se ele tivesse muito ruim. Eu estava vendo o testemunho do pastor Joel, ele contando que ele foi comprar o piso da igreja. Era 2.000 metros de piso, e ele foi no Espírito Santo comprar um granito. E quando ele chegou na empresa, o moço conhecia ele, falou assim: ó, pastor, você não vai comprar não, eu vou te abençoar com todo o piso da igreja. E abençoou ele. Esse rapaz era um jovem, logo depois ele fechou um contrato milionário. E ele tinha que ir para São Paulo para assinar esse contrato, e falou assim: pastor, vou passar na sua igreja para me agradecer a Deus. E ninguém da igreja conhecia ele, ninguém da igreja sabia que ele tinha dado o piso para a igreja, mármore, coisa assim, top. E ele chegou na igreja, ele estava tão feliz. E quando começou o louvor, ele levantava a mão, aleluia, se glorificava. Aí chegou um pastor perto do pastor Joel e falou assim: pastor, ele está atrapalhando o culto, quer que eu pare? O pastor Joel sabia, falou: não, deixa ele adorar. Aí quando vinha aqueles hinos, sabe, que toca na alma, ele gritava. Aí o Jaco falou: pastor, só quer que a gente coloque para fora? Não, deixa ele aí. Aí o pastor Joel falou que quando ele começou a pregar, aí que o irmão chorava. E aí ele falava, ele gritava: glória a Deus, é verdade. E ficava em pé, e todo mundo incomodado com ele. E o pastor Joel falando que olhava para a cara dos irmãos, está todo mundo achando assim: esse cara deve estar com um problema, por tanto que ele chora. Deve estar com uma vida assim desgraçada, porque o tanto que ele está chorando e clamando. Aí o pastor Joel fez um apelo, quem foi o primeiro a correr lá na frente? Já ajoelhou, levantou a mão e chorava e gritava. Aí quando terminou assim, no final da reunião, o pastor Joel falou assim: olha, quero apresentar para vocês um amigo, chamou ele, levou no altar. Esse irmão aqui, foi ele que abençoou a igreja com piso. E talvez você está olhando para ele falando assim: mas que irmão escandaloso, chorando, está passando por uma prova. Não, ele está muito feliz, porque ele vai sair daqui e assinar um contrato de milhões. Aí o Joel falou assim: olha, acho que todo mundo aqui gostaria de ter um problema desse, né? Está assinando um contrato de milhões. Quantas vezes nós entramos num ambiente como esse e queremos, meu irmão, passar algo que nós não estamos vivendo, sabe? A gente coloca a melhor roupa para vir para o domingo. Não, eu não vou chorar não, o que o irmão vai pensar se me ver chorando? Não vou dar um grito, um glória a Deus não, porque o que vai pensar, meu irmão? Deixa eu usar a palavra do Luiz Hermínio, né? Se tem um leão rugindo aí dentro, joga para fora. Joga para fora. Ah, pastor, uma coisa está difícil, então chora mais do que quando está bom. Quando tiver uma chamada para você vir para o altar, vem correndo. Porque não adianta ter o corpo ereto e a alma encurvada, não, meu irmão. Você está num lugar onde Deus pode operar, esse é o melhor lugar onde você poderia estar. O melhor lugar. Quando a mulher sunamita, o filho dela morre, ela vai de encontro ao profeta. Ela encontra Geazi pergunta: está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. Mas quando ela encontrou o profeta, ela derramou a alma dele. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés. Ela se lançou aos pés. Se tem um lugar que você precisa abrir a sua alma, é aqui. Você não pode entrar numa reunião como essa e sair da mesma forma. Você não pode entrar numa reunião como essa e sair fisicamente ereto e a alma presa. Não, meu irmão, você está em um lugar onde tem unção. E a Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. Você tem que sair daqui livre. Você tem que sair daqui para viver a melhor semana da sua vida. Você tem que sair daqui com força para correr atrás, com força para produzir, com força para fazer ainda mais. Você não pode sair daqui cabisbaixo. Você tem que sair daqui, como o Luiz Hermínio diz, igual um leão. Não, essa vai ser a melhor semana da minha vida. Eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse dessa palavra. É para você. Eu lembro de um culto de sexta-feira, que é o culto fé, que foi um mover tão grande. Naquele culto eu lembro que Deus me deu uma visão de chaves descendo. Quando eu cheguei na porta, o Marlúcio me parou e falou: pastor, essa chave, esse culto que Deus falou é para mim. Eu tomei posse. Eu falei: não é só para você não, eu tomei também, essa chave também é minha. Meu irmão, Deus está falando. Jesus liberou a palavra. Ele liberou a palavra, ela continuou encurvada. A palavra está chegando na sua vida. Tem gente que olha e fala assim: mas você continua encurvado.
A palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Aí as pessoas dizem assim, sua família ainda não está aqui. A palavra está sendo liberada. Aí as pessoas falam, mas sua vida financeira não mudou. A palavra está sendo liberada. Sua vida sentimental ainda não mudou. Você olha para ele e diz assim, você falou certo, ainda não mudou, porque a palavra já chegou, e logo depois da palavra vem um toque. A qualquer hora você vai ver ele tocando na minha vida, a qualquer hora você vai ver ele mudando a minha história, a qualquer hora você vai ver ele cumprindo a palavra dele na minha vida. A qualquer hora a palavra vai se cumprir. A qualquer hora a palavra vai se cumprir. Eu tenho uma palavra. Meu irmão, Deus vai sempre liberar uma palavra, mas depois da palavra vai vir a manifestação, vai vir o agir de Deus, vai vir o toque de Deus. A palavra sempre chega primeiro. Então se agarra a palavra. Pastor, a palavra chegou, pastor, mas eu continuo encurvado. Então se agarra a palavra, porque a qualquer hora ele vai tocar, meu irmão, e você vai se erguer. Pastor, a palavra já chegou, mas eu continuo ainda passando pela prova. Então vai dando glória a Deus, porque daqui a pouco ele toca na sua vida. Daqui a pouco ele toca na sua vida. Precisamos ter um corpo ereto, uma alma ereta. O que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer endireitar toda a área da nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Porque uma palavra você tem recebido uma palavra. O chefe da sinagoga, esse moço, ele olha e fala assim, hoje não é dia de cura. Não é dia. O verso 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vim depois desses dias para seres curados, e não no sábado. Cuidado com aquelas pessoas que querem determinar o dia da sua bênção. Quem determina o dia da sua bênção é Deus. É Ele que determina o dia de mudar a sua vida. Tem gente que anda como calendário. Não, hoje não é dia não. Não, meu irmão. Todo dia é dia quando Jesus está presente. Eu vim de uma igreja tradicional. Adolescente, a gente aprontava um pouquinho na igreja. Eu lembro que os adolescentes mais antigos, Maurício, que era o filho do pastor, ele falava assim, olha, Valtinho, vou te dar uma dica, de ser crente. Eu falei, tá bom, me ensina. Ele falou assim, olha, você pode pecar 3 semanas, mas no dia da Santa Ceia, você tem que estar em dia. Eu falei, como assim? Eu falei, gente, picareta tem até no Evangelho. Aí ele fala assim, não, cara, porque o dia de Santa Ceia é o dia que Deus está. Eu falei, mas será que não está nos outros dias, não? Aí ele falou assim, não, Valtinho, ele está nos outros dias, mas ceia é ceia, né? Eu falei, mas ele está nos outros dias. Às vezes nós queremos determinar o dia que é mais poderoso. Sabe qual que é um erro da igreja? É às vezes achar que Deus vai operar só no domingo. Só quando o pastor Val estiver pregando. Esse é o erro, meu irmão. Deus não escolhe o dia, Ele é Deus. Ele não escolhe a reunião. Se chegou a hora, se Ele entendeu que é dia de manifestar na sua vida, tocar na sua vida, não importa quem esteja pregando, não importa que reunião seja. Eu lembro da época lá, quando eu estava na quadrangular, pode ser no culto da tarde da bênção. Quem já participou do culto da tarde da bênção aí? Os cultos gostosos, só as irmãs de 90 anos para cima, ficavam no culto. Quando Deus quer operar, Ele opera na tarde da bênção, na manhã da bênção, na noite da bênção. Nós estamos vivendo um tempo que nós devemos tomar cuidado. É aquele tempo que acontece assim, ó. Tem um pregador famoso lá naquele lugar, o povo corre para lá. Tem um pregador famoso do outro lado, vamos correr para lá. Meu irmão, nós estamos igual Noemi, lá no livro de Ruth, quando a fome chegou em Judá, o que eles fizeram? Correram para Moabe, porque lá tinha pão.
Mas a fome também chegou em Moabe. Quando ele chegou em Moabe, eles falaram: Deus está visitando o seu povo. Aí eles correm para ajudar novamente para Israel. Fica onde Deus tem te plantado, porque vai chegar uma palavra e vai chegar um toque de Deus. Você não precisa correr para cima e para baixo, não. Tem falado com os pastores, o nosso desejo é que Lagoinha Estoril dê toda a condição para você viver um evangelho puro, viver uma vida linda com o Senhor Jesus. Não precisa ficar correndo. Porque se você tem uma palavra, você não precisa correr atrás da bênção. Se você tem uma palavra, continue no lugar que Deus te plantou adorando, porque são as bênçãos que virão e te alcançarão, elas que vão chegar na sua vida. Se temos uma palavra, não precisamos correr atrás da bênção, ela corre atrás de nós, ela chega na nossa vida. E essa noite, meu irmão, eu não sei o que tem levado você a ficar com esse peso sobre os seus ombros. Não sei o que está trazendo esse peso. Hoje se fala muito de estresse. Estresse é uma palavra que foi emprestada da engenharia. O que é estresse? É quando você faz uma base para um prédio de 5 andares. Mas em vez de construir 5, você constrói 10. Então fica um estresse, um peso muito grande sobre uma base que era para suportar 5 andares, mas tem 10 sobre eles. E quem sabe nessa noite você entrou aqui assim: pastor, tem um peso além do que eu posso suportar, está causando um estresse, está causando uma fadiga, está me levando a andar encurvado. Eu quero ministrar sobre a sua vida e declarar, essa noite, meu irmão, Deus vai tirar esse peso, Deus vai tirar esse fardo, Deus vai tirar essa preocupação, Deus vai colocar sobre você o fardo dele, que é leve, que é suave. Essa preocupação com o dia de amanhã, essa preocupação com tantas coisas, deixa Deus tirar isso dos seus ombros hoje. Você tem uma palavra, agora deixa Deus tocar em você e manifestar o poder dele aqui nessa noite. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Se há um peso sobre os seus ombros, eu declaro que a unção de Deus neste lugar, quebra todo jugo, todo peso que está sobre os seus ombros. Que seja arrancado agora, que você sinta um alívio, vindo de Deus, vindo do Espírito Santo, sobre a sua vida. Se você estava prostrado, encurvado, se endireita. Se havia alguma opressão demoníaca trazendo peso sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, que seja dissipado agora. Se esse peso vem das trevas, eu repreendo agora e mando embora e declaro em nome de Jesus que venha o alívio sobre os teus ombros. E eu te digo em nome de Jesus, endireita. Que o Espírito Santo toque agora na sua alma, endireita a sua alma, que Deus comece a liberar uma palavra para trabalhar no seu interior. Que essa semana você comece a viver a realidade do que Deus já fez e está fazendo dentro de você. Oh Deus, aí no seu lugar, apresente a sua vida a Deus. Apresente a sua vida a Deus. Apresente a sua vida a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Ouça bem. Eu me lembro que na minha adolescência, um jovem, que era filho de uma diaconisa, por uma determinada situação, ele ficou em coma. E nós íamos visitar ele, orar por ele. E quando nós íamos, nós liberamos uma palavra: Deus vai levantá-lo dessa cama. A mãe dele acreditava nessa palavra. Passou o primeiro dia, nós falamos: Deus vai levantá-lo. Passou uma semana, nós falamos: Deus vai levantá-lo. Passou 2 semanas, nós falamos: Deus vai levantá-lo. Eu lembro que nós voltamos mais uma vez e falamos com ela: Deus vai levantá-lo. Quando nós estávamos saindo, os parentes que estavam ali falaram com a mãe daquele jovem: por que você acredita na palavra desses adolescentes? Já tem dias que eles estão vindo aqui,
E eles estão liberando uma palavra, e você diz que crê nessa palavra, e nada acontece. Eu ouvi a mãe falando assim: sabe por que eu acredito na palavra deles? Porque a palavra do médico é uma palavra de desengano, a palavra da boca de vocês é uma palavra de desengano, mas a palavra deles é uma palavra viva. Eu acredito, eu acredito. Uma semana depois daquele dia, ela me liga, ela me chamava de Valtinho, e ela me ligou e falou: Valtinho, a palavra de Deus se cumpriu. O Júnior levantou, ele acordou, a palavra de Deus se cumpriu. Nessa noite, se agarre na palavra de Deus. Não importa o que as pessoas vão dizer à sua volta, diga para elas: eu tenho uma palavra, e é nela que eu me agarro, é nela que eu estou colocando a minha expectativa. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm uma palavra, Senhor, estão aguardando o toque do Senhor. Aqueles que já têm uma palavra, estão confiando nela, estão aguardando que o Senhor toque. Pode ser essa noite, Pai, pode ser hoje, que o Senhor escolhe tocar e trazer à existência a palavra que o Senhor já liberou. Na autoridade do nome de Jesus, seja tocado por 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 Jesus. Sim, Deus, toca, toca, toca. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, coloca as suas duas mãos sobre o teu coração. Com os teus olhos fechados e as suas duas mãos sobre o coração. Toda a igreja, ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, eu abro o meu coração para a tua palavra, para o toque do Senhor. Eu reconheço que sou um pecador, eu preciso ser tocado por ti, Jesus. Perdoa os meus pecados, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. E eu que um dia andei nos teus caminhos, mas me afastei, arrependido eu volto para estar na tua presença, porque é o lugar que eu quero estar, na tua casa, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Quem sabe hoje foi a primeira vez que você veio a Lagoinha Estoril, a primeira vez que você veio, e hoje também foi a primeira vez que você fez essa oração, pedindo a Jesus para perdoar os seus pecados e convidando Jesus para entrar no seu coração. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Eu quero orar por você, aí no seu lugar. Você que fez essa oração pela primeira vez, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ou quem sabe, você um dia fez essa oração, mas você se afastou, e hoje você retorna para a presença de Deus. Eu também quero orar por você. Você que reconcilia com Deus, levante aí no seu lugar a sua mão bem alto. Você que volta para a presença do Senhor, você que reconcilia com Deus, você que entrega a sua vida para Jesus.
Você que quer ver a sua vida mudada hoje, você que diz sim para Jesus, eu quero orar por vocês que levantaram a mão aqui à frente, aí atrás. Eu quero convidar vocês a sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero encerrar essa reunião orando por vocês. Você que levantou uma de suas mãos, vem aqui. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você sabe que você precisa tomar essa decisão, deixar a palavra entrar no seu coração, deixar Jesus tocar na sua vida, para viver uma nova história. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Faça como aquela mulher. Jesus só pôde tocar naquela mulher porque ela foi à frente aonde Jesus estava. Aleluias, aleluias. E se você hoje toma essa decisão e vem aqui à frente, é a oportunidade que você dá para Jesus tocar na sua vida. Louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a igreja, estenda as mãos aqui à frente. Mais pessoas estão vindo. Libera os corredores. Aleluias. Essa é uma oportunidade de Deus para você. De Deus para você. De Deus para você. Toda a igreja ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, como igreja do Senhor, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos. Quebramos sobre eles todo o poder das trevas, em nome de Jesus, e recebemos cada um deles como parte da família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui à frente, olhe para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês acontece agora, quando vocês abrem o coração para Jesus. E a Bíblia diz que Ele entra, e Ele entra para fazer morada. Pastor, a partir de hoje a minha vida vai ser mais fácil. Não, não é isso. Mas a partir de hoje, você não vai caminhar sozinho, porque Jesus vai estar com você. E não só Jesus. Eu não conheço a família de vocês, mas hoje, cada um de vocês estão ganhando uma nova família, que é a família de Deus. É assim que Paulo chama a igreja do Deus vivo. Ele diz que é uma família. E por que somos uma família? Porque temos o mesmo Pai, que é Deus. Isso nos faz irmãos, membros de uma mesma família. E eu queria que vocês conhecessem a sua nova família, uma parte dela, que agora você faz parte, que vai caminhar com vocês. E eu queria contar até 3. E quando eu disser 3, eu queria você que está aqui, que você virasse para trás, para conhecer um pedacinho dessa família, que é a família de Deus. Logo depois, esse irmão que está do seu lado, vai anotar o seu nome, porque queremos orar por você, e continuar abençoando a sua vida. Toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, 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 bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à família de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, vá viver a melhor semana da sua vida. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.